Então, gente, bom dia. A gente está aqui na entrevista com a Marcela Azulli, doutora e comportamentalista de animais. E hoje a gente vai fazer a entrevista fazendo essas perguntas em relação ao comportamento animal, em relação à dor. Vai ter várias perguntas sobre isso e também perguntas do público que fizeram lá num post que a gente postou dias antes dessa entrevista. Então, vamos para a primeira pergunta. Oi, Marcela, a primeira pergunta é comigo. É que a gente já estava até conversando, né? Que quais são os sinais, assim, comportamentais mais comuns de dor em cães e gatos, assim, os mais comuns, porque são muitos, né? Então, se você puder falar aí pra gente. É difícil a gente entrar nessa discussão, né? Porque muitos dos comportamentos que nós podemos identificar como sinais de dor, na verdade, são comportamentos normais deles, né? Em alguns casos, a gente tem comportamentos mais evidentes, né? Como o ganir, o chorar, claudicar, né? Que é mancar. Mas, na maioria das vezes, a gente pode confundir com comportamentos normais, né? Então, um animal que está muito agitado, ele pode estar com dor. Um animal que late demais pode estar com dor. Brigas entre cães pode indicar um fator de dor. E mesmo sinais que nós consideramos de observação, por exemplo, de estresse, né? Que é desviar o olhar, se lamber, bocejo, lambedura, o licking, né? O famoso licking, que eles ficam lambendo o ar, né? E todos podem ser sintomas, podem ser sinais aí de que tem algum desconforto acontecendo, que podem nos sinalizar a necessidade de uma consulta com o veterinário ou até da necessidade de exames. Posso te perguntar uma coisa em relação a isso? O seguinte, o cachorrinho que vai, ele está fazendo as necessidades bonitinho, no tapetinho lá e tal, aí ele começa naquele lugarzinho e ele vai andando, e quando vê o cocôzinho já está lá no meio do caminho. Isso é um sinal que ele está com dor, incômodo na hora de fazer as necessidades? Esse final de semana nós fomos a São Paulo, que teve um simpósio de dor e comportamento. Estive lá com vários colegas que têm interesse nesse tema, a gente vem conversando mais sobre esse tema, e vem saindo mais estudos a respeito, o que é ótimo, né, porque a gente tem esse embasamento científico. E a postura é um dos fatores primordiais para a gente fazer essa avaliação, principalmente nos casos onde a gente tem mais dificuldade ou de tocar no animal ou de fazer uma avaliação física muito boa. A postura pode ser um indício de que tem alguma coisa errada. E isso inclui a postura do indivíduo, seja urinando, seja defecando, ou qualquer outra situação, subindo escada, descendo escada, subindo nos móveis, correndo na praça, brincando com algum coleguinha, né? Então, tudo isso é importante para a gente observar e avaliar dentro de um conjunto de fatores que vai nos direcionar para saber até qual exame solicitar, né? Mas se um animal assume uma postura e não consegue ficar parado nessa postura, é porque tem alguma coisa errada, porque deveria ser uma posição anatômica dele, abaixadinho na posição para defecar. E é um dos sinais que eu observo aqui nas minhas. Eu tenho 2 labradoras, as 2 têm CRMV positivo, né? As questões delas, né? E tem displasia, tem instabilidade lombosacra. Então eu observo que quando elas estão com mais desconforto, elas têm dificuldade no agachamento para urinar ou para defecar. São 2 fêmeas, então a postura é muito parecida, né? E no macho a gente observa às vezes dificuldade em levantar a pata, ou até em agachar. Eu já vi caso de macho que faz xixi em pé por ter essa dificuldade no agachamento, porque quando eles não levantam a pata, eles abaixam igual fêmea ou igual filhote, né? É verdade. E eu já vi casos de animal que urina em pé e até se molha, o que é incompatível aí com a necessidade deles de
de se manter limpos, né? Eles não gostam. Tanto que uma das questões aí para acertar o tapetinho, né, o xixi, é botar longe de onde eles comem, de onde eles dormem, né? Para que eles não tenham essa dificuldade de entender que ali é o local. E assim, para um animal, se urinar e ficar sujo, é porque ele está muito É desconfortável. verdade. A Entendi, obrigada. próxima Realmente, eu estou aqui nas E redes. E qualquer mudança, gente, qualquer mudança comportamental também é um fator importante para a gente avaliar a presença de dor, né? Então, por exemplo, o animal que sabia o local do tapetinho e de repente começa a fazer pela casa, é um sinal importante para a consideração, né? É um animal que nunca mordeu e começou a morder, é um outro fator para a gente levar em consideração, né? Não que um animal que sempre fez daquele jeito não possa ter, porque às vezes ele tem alguma doença congênita e sempre teve uma postura diferente. Acho que não observaram antes, né? É porque as pessoas confundem, acham que o cachorro que está com dor, ele está sempre quietinho. Você conheceu o Cici, você vê que ele não é quietinho, né? E ele tem dor, entendeu? Pelo contrário, ele é bem agitado. Às vezes o animal tem dificuldade para relaxar, tem dificuldade para entrar em sono profundo. Ele tem muita dificuldade. E geralmente é um ciclo vicioso aí, principalmente o sono é muito importante para a gente avaliar a presença de dor. Tá? A segunda pergunta. A próxima é minha. Como a gente consegue distinguir mudanças de comportamento causadas por dor, estresse ou ansiedade, que seriam, no caso, coisas diferentes, né? Nós não conseguimos distinguir. Nós não temos essa capacidade ainda de distinguir. Não dá para distinguir. Exatamente. Então, o que a gente orienta é qualquer mudança comportamental que passe por um veterinário antes, e caso tudo seja descartado, aí sim a gente entra na modificação comportamental. Não que problemas de comportamento possam ser resolvidos apenas com questões clínicas, porque às vezes o animal começa a apresentar determinado comportamento por uma questão clínica, mas aquilo acaba virando um hábito. Então, às vezes, mesmo a gente solucionando a questão clínica, é importante ter o treino, ter a modificação comportamental, para a gente substituir esse hábito por um outro hábito melhor ou considerado aí socialmente aceito. Tá. Em questão de animais não cooperativos ou tímidos, como é que você faz essa avaliação de dor, né? Quais são os métodos, assim? Então, depende um pouco da intensidade dessa falta de colaboração, tá? Animais mais tímidos, a gente pode ter um pouquinho de paciência. Para quem já passou por consulta comigo, sabe que a minha consulta não dura menos do que 1h30, né? É uma consulta demorada, eu vou respeitando muito o indivíduo, o quanto ele pode me oferecer de comportamento, de observação ali na hora. Nem sempre eu consigo, durante a consulta, fazer uma avaliação completa. Às vezes eu peço para os tutores me mandarem vídeos de casa, me mostrarem vídeos do comportamento. Eu não quero ver aquele comportamento ao vivo, não me interessa isso, até porque ele associa a minha presença a emitir aquele comportamento, tá? Se é um indivíduo que é só tímido, que é só recluso, a gente pode eventualmente usar alguma medicação para uma próxima consulta eu conseguir fazer uma avaliação mais fidedigna, tá? Se é um indivíduo muito agressivo, eu também posso tentar, de alguma maneira, medicar esse animal para uma próxima consulta, mas não havendo, eu tenho pacientes e nem os tutores conseguem tocar para fazer avaliação, tá? Nesses casos, eu avalio postura, eu avalio os outros comportamentos que ele emite, peço vídeos, mesmo à distância, tá? E a partir disso, a gente faz um planejamento para, às vezes, sedar esse animal e fazer tudo o que precisa ser feito de exames com esse animal sedado. Entendi. Tá? De acordo com as suspeitas, com todo o repertório, com tudo que o tutor me passou de informação, com tudo que eu observei nos vídeos,
tá? Então, varia muito de caso para caso, mas existe essa possibilidade da gente não necessariamente tocar no animal para observar que tem algum desconforto, tá bom? Falar, porque a quarta pergunta é comigo, mas é uma dúvida também que passa pela minha cabeça, acredito que passa pela cabeça de muita gente. O que acontece? Por exemplo, aí você tem um animal, o animal está ali, vou citar, infelizmente a gente está sempre sushi, estou sempre falando dele, mas é meu cachorro, né, então eu dou o exemplo do meu cachorro. E aí, na época, eu me lembro que você pediu para ele tomar um remédio, só que ele tem problemas de estômago, então, tipo assim, ele não pode comer nada que tenha beta-caroteno, carotenoides, ele tem a parabeno, não pode. Então, assim, para tratar um cachorro com problema de dor crônica, que é o caso dele, com remédios, remédios, vou falar sintéticos, mas esses remédios que a gente toma para depressão, tipo ansiolítico, para acalmar, para ele relaxar. Aí, no caso dele, ele tem que ficar sentindo dor, gente. A pergunta é essa, coitado. Mas é uma pergunta assim, porque eu fico assim, eu não tenho o que dar para ele, né? Um remédio que eu não tenho o que fazer, né? Aí a pergunta seria isso, porque quais as técnicas, né, ou terapias comportamentais mais recomendadas para ajudar os animais que estão passando por esse tipo de dor crônica e que a gente não tem, essa seria a quarta, que a gente não tem um remédio mesmo, assim, eu vou dar esse remédio e ele vai parar de sentir dor para sempre, que era o meu desejo. É muito difícil, assim, até porque a gente tem diferentes tipos, tanto de dores agudas como de dores crônicas, e o tratamento desses diferentes tipos de dores são diferentes, né? Então, tem sim medicações que vão afetar o estômago, e tem outras medicações que não vão afetar tanto assim, mas a própria dor crônica afeta o estômago, né? Então, às vezes, a gente precisa botar na balança o quanto que continuar sentindo a dor vai continuar afetando esse estômago, e o quanto isso também não está influenciando no dia a dia desse cão. Ele não está comendo bem porque ele está com dor no estômago por causa da dor crônica, então será que eu não tenho que tratar essa dor? Né? Então a gente sempre precisa botar na balança, e é claro que tem alternativas, né? Por exemplo, a fisioterapia eu indico para a maioria dos meus pacientes, né? Porque o tratamento da dor, ele é multimodal, né? Então, a gente usa as medicações para a gente tirar o animal da crise, ou, em alguns casos, a gente usa tratamento de longo prazo para que a gente consiga reduzir a frequência dessas crises, né? Mas a fisioterapia é fundamental, né? Porque o fortalecimento muscular, em muitos casos, principalmente de osteoartroses, problemas musculoesqueléticos no geral, a fisioterapia contribui muito para fortalecimento daquela região e a redução do atrito. Então, a gente retira muito da parte mecânica da doença, né, o que ajuda no tratamento como um todo. Mas a gente tem nutracêuticos que ajudam. Então, o ômega 3, por exemplo, é um excelente anti-inflamatório natural, que só tem ação também, né, que a gente faz... Desculpa, não entendi. Condroitina tem a ver também, condroitina? Eu não sou muito partidária da condroitina, tá? Uma medicação que durante um tempo a gente falou, mas a gente não tem muita... a gente não tem respaldo científico do uso da condroitina, tá? Geralmente, quando a gente vai optar por nutracêuticos, claro que se a pessoa tem recursos ilimitados, aí a pessoa pode dispor de diversas fontes possíveis aí dentro da realidade dela, né? Mas a maioria dos casos não acontece assim, né? A pessoa tem os recursos limitados que ela pode oferecer. Então, quando a gente precisa selecionar, eu prefiro o ômega 3 e o colágeno tipo 2, tá? Para mim, são os mais interessantes. Mas aí, se a gente for entrar em outro mérito, aí tem também a curcumina, tem o PEA, né? Tem várias outras fontes naturais, entre aspas, de anti-inflamatórios, que não afetam tanto assim o estômago, mas que também só funcionam no uso prolongado, né? Então, se você der ômega 3 durante um mês só, você não vai ver a resposta anti-inflamatória. Você tem que fazer uso contínuo. E aí é para sempre. Enquanto aquele animal estiver vivo, ele vai tomar ômega 3. Entendi.
Tá. E aí a fisioterapia também entra com outras, não é, porque quando a gente fala físio, às vezes a pessoa entende só a parte da fisioterapia, Sim. que é a parte mecânica, né? Fisioterapia, a gente pensa na gente, né? Fisioterapia, o que vai fazer, não é isso? Exatamente. E é importante também a parte da cinese, como eu falei, para o fortalecimento, para relaxar a musculatura, para soltar, às vezes, uma musculatura que tá contraída, que está tensa, né? Então, ela ajuda nesse sentido, mas ela também tem outras técnicas para analgesia, para relaxamento. Tem muitos fisioterapeutas hoje que fazem acupuntura também, né? Então, assim, a gente tem diversas formas de contribuir para um trabalho e, às vezes, o que funciona para um indivíduo não funciona para o outro. Ou, às vezes, aquele indivíduo ainda não está pronto para uma fisioterapia, por exemplo. Se é um animal muito agressivo, às vezes a fisioterapia não vai ser bom para ele, porque a própria presença do fisioterapeuta ali já vai ser suficiente para ele se estressar. Então, por um tempo, ele ainda precisa ficar só no uso das medicações até ele ser preparado, e aí entra a parte do treinamento para ele ser desensibilizado, tanto a aproximação de uma outra pessoa, como o toque e até o direcionamento para os exercícios. Né? É um tema complexo, né, gente? Você já viu. Realmente, falar de dor é uma coisa muito complexa. Mas é exatamente sobre a pergunta que eu vou falar. Tem vezes em que você percebe que o tutor não peca, o tutor não consegue identificar a dor e que tá muito claro ali que para você que os sinais estão ali e o tutor não consegue perceber. Tem casos mais frequentes sobre esses sinais? Infelizmente tem, né? Como eu sou da área do comportamento, eu brinco que se fosse muito óbvio não teria vindo até mim, né? Quando é muito óbvio, geralmente vai para um especialista, né? Ou vai para o ortopedista, ou vai para o neuro, ou vai para o gastro, né? Ou para o nefro, né? Então, quando é muito óbvio, geralmente as pessoas, os sinais são mais evidentes e as pessoas estão mais conscientes dessa possibilidade. Quando vem até mim, que é uma questão comportamental, às vezes o sinal de dor é muito sutil, às vezes as pessoas têm uma relutância em acreditar, né, que tem a questão da dor. Depois que eu comecei a atuar como clínica da dor, tem aparecido mais casos de animais que já têm um diagnóstico e vêm até mim, mas é menos comum ainda de acontecer, tá? Então, tem sim muitos tutores que ainda têm essa dificuldade de acreditar. E, infelizmente, todos os questionários para avaliar a dor, né, seja ela aguda ou crônica, a gente costuma fazer uma avaliação prévia e depois faz uma avaliação no acompanhamento para a gente saber se o nosso tratamento está sendo efetivo. Mas todos os questionários que a gente tem são do ponto de vista do tutor. E aí, se a pessoa tem essa dificuldade em observar e acreditar nessa presença de dor, às vezes ela vai ter dificuldade também em avaliar os critérios que a gente está tentando avaliar. Então, às vezes, o que eu pergunto tem mais relação com mudanças comportamentais sutis do que até do quadro de dor específico. Sim. Tá? De acordo com a queixa que o tutor trazia na hora da consulta. Né? Então, por exemplo, a minha maior dificuldade é a atividade dele com cães, mas ele também late muito em casa. Então, primeiro eu avalio a frequência do latido e depois a gente vai entrando mais no mérito com outros cães. Emendando já nesse assunto sobre dificuldades, qual seria o caso assim, mais desafiador para você que você já teve até hoje? Olha, eu tive um caso que sempre que me perguntam isso me vem à cabeça, que era de uma cadelinha que ela provavelmente já tinha uma dor prévia e durante a pandemia eles foram para a região dos lagos. Então eles mudaram de casa para ficarem lá durante a pandemia, né? E nessa mudança, que ela não estava acostumada, ela morava aqui em apartamento e foi para lá, era uma casa, e ela fugiu de casa e foi atropelada.
Caramba. Ela foi atropelada, passou por um procedimento cirúrgico bem grande, tá? Então, ela fraturou tanto o membro torácico como quadril e pélvico. Então, foi uma cirurgia extensa, com uma recuperação difícil. E eu a atendi já muito tempo depois desse atropelamento. E os tutores não acreditavam que tinha dor. E durante muito tempo ela ficou sendo tratada só com ansiolítico. Tá? E foi um caso que, quando vieram para mim, os tutores já estavam muito desgastados, porque já tinham passado por vários profissionais de adestramento, já tinham passado com outros veterinários, e eles confiavam muito no ortopedista que tinha feito as cirurgias, que dizia para elas que não tinha dor. E eles não quiseram tratar para dor, e culminou no ortopedista indicando a eutanásia. Porque ela era muito reativa, ela era muito agressiva mesmo, a nível deles terem que ficar reclusos dela, tá? Assim, tinha grade em volta da mesa de jantar, por exemplo, para eles conseguirem jantar. Tinha grade ao redor da sala de TV, para que eles conseguissem ficar com ela. Então, assim, era uma convivência muito difícil, os tutores já estavam muito desgastados, e eles não tinham resultado com os ansiolíticos, então eles acharam que não tinha mais o que ser feito. Tá? Então, eu não culpo essa família, eu não quero que ninguém entre nesse mérito, né? Porque é difícil avaliar. Profissionais, colegas têm dificuldade em fazer essa avaliação, né? Então, eu não julgo as pessoas que têm essa dificuldade em perceber a dor dos seus animais, porque é difícil, né? E eu também não julgo essa família pela escolha que eles tiveram, porque realmente devia ser uma situação muito desgastante. Não, porque é triste a gente, né? A gente tem um bichinho, né? Tem que eutanasiar o bichinho porque ele tá com dor, mas assim, realmente tem gente que não observa e não consegue enxergar que o animal tá com dor. E tem ortopedista que fala isso mesmo. O próprio meus cachorrinhos já tive ortopedista, fala, ele não tem dor. Aperta aqui, aperta acolá, mas ele tem dor, entendeu? Eu sei que ele tem. É complicado, realmente, julgar nesse sentido. É muito difícil. Alguns estudos que a gente tem nessa área de dor, né, mostram que é muito alta a frequência de animais com dor que são indicados para eutanásia, né? Porque já está num grau muito avançado. E a dor é complexa, porque quanto mais a gente demora para iniciar o tratamento, mais difícil fica ela responder aos tratamentos tradicionais, né? Então, quanto antes a gente diagnostica e inicia os tratamentos, melhor a resposta daquele indivíduo. Agora a gente vai para a parte das perguntas do público. Agora é comigo. Estão me ouvindo? Tá. Sim. A primeira. Uivo do cachorro é dor ou frescura? É um bem simples, né? Bem simples. Objetivo. Bem objetivo. Eu sou suspeita para falar, porque eu nunca considero nenhum comportamento frescura. Eu sempre acho que, como eles não verbalizam, a forma que eles têm de comunicar as coisas é com comportamentos, né? O uivo tem várias funções. Tá? Ele pode ser um chamado para reunir o grupo, né? Então, é muito comum que a gente veja, por exemplo, animais que apresentam problemas de separação, ou como antigamente era chamada síndrome da ansiedade por separação, eles uivam para tentar chamar a pessoa de volta para casa. E, para mim, é um sofrimento emocional, porque não é normal um indivíduo que não aprendeu a ficar sozinho, ou que não aprendeu que o tutor dele vai voltar, e que ele está tão desesperado que ele precisa ficar chamando a família de volta para casa. É uma dor, né? É uma dor emocional. Eu vejo muitos animais que têm problema de separação que têm dor associada. E o que acontece? A dor, ela aumenta a sensação de vulnerabilidade daquele indivíduo. Então, ele está mais vulnerável.
está mais propenso a alguma coisa ruim acontecer. Cara, você Né? tá falando da minha cel. Minha cel é assim. Eu tenho 4, né? Não tenho só sushi, você tá pensando sushi. Cara, a cel é exatamente isso. Ela uiva. Ela é essa que eu falei do cocôzinho que começa num canto e vai no outro. Gente do céu, tô lascada, hein? Lasquei-me. A segunda pergunta é: gato miando muito é dor sempre? Sempre é aquilo, né? É como eu falei, assim, nenhum comportamento a gente bate o martelo, exceto, claro, se o animal tá mancando, né? Mas assim, nenhum comportamento a gente bate o martelo. Um excesso de vocalização, né, pode ser, sim, indício de que tem alguma coisa errada, né? E gato é mais difícil ainda a gente avaliar. A dor crônica, a dor aguda, a gente já tem ali um formulário, um questionário, que tem inclusive a presença de indicadores de faciais, né, de dor, que é o Feline Grimace Scale, vocês devem A conhecer. gente colocou na pesquisa de trabalho. Muito legal. É um questionário maravilhoso, mas ele só funciona para dores agudas. Sim. Né? E isso é uma das principais dificuldades dos colegas da avaliação, que muitos, às vezes o animal passa por mim e passou por outros veterinários, né? E aí a pessoa chega falando, mas ele não está com alteração na frequência cardíaca, não está com alteração na frequência respiratória, mas isso a gente só vai ver, gente, na dor aguda. A dor crônica, a gente não vê essas alterações fisiológicas, às vezes a gente vê outras. A gastrite, a gente vê muito comumente na dor crônica. Tá? Que mais? Pensando assim de cabeça, é excitação, né? Então a gente tem uma hiperestimulação do sistema nervoso central, que pode deixar o animal mais agitado, com mais dificuldade de relaxar, mais dificuldade de dormir, mais alerta, mais vulnerável, né? Então, qualquer comportamento parecido com essas coisas, eu acho que é sempre importante a gente descartar. Não é que a gente está batendo o martelo, então tem dor. Não. Então, vamos pensar nessa possibilidade que existe, e se o animal tem dor e a gente está fazendo uma modificação comportamental, você vai ficar enxugando gelo. Né? Que é, às vezes, o que a gente vê esses casos da pessoa que passou por 10 profissionais em 2, 3 anos, e o animal continua apresentando comportamento. E você vai ver, os profissionais não são ruins, às vezes são, mas às vezes não, né? Então, se você sabe que passou por bons profissionais e está ainda mantendo o comportamento, tem algum fundo aí que vale a pena investigar. Tá? E o gatinho, é claro que a gente tem uma tendência a reforçar esses miados. Né? Então, quando ele começa a miar, a nossa tendência é: o que você está procurando? Ou o que você quer? Você já quer comida de novo? Né? Ou então vai lá e enche o potinho de comida. Então, claro que a gente tem que descartar essa possibilidade da gente ter reforçado esse comportamento de miado, que pra gente é muito gostoso, né? Estou falando com a gente, né? Que a gente pensa. O fofinho, a gente tá tudo fofinho. Mas eu tenho uma paciente felina que ela até me mandou agora de manhã. Ela falou: estou há 3 dias sem miados. Né? Então, assim, provavelmente tinha aí esse fundinho da dor. Já que só com a medicação, eu não mudei nada na rotina. Eu só entrei com a medicação para dor e ela está sem miar. Né? Então, nesse caso, era. Mas toda vez que o gatinho estiver miando, ele está com dor? Não. Né? Mas é importante a gente descartar. É muito subjetivo, né? É muito subjetivo, exatamente. Essa pergunta que você já até respondeu, né? Como saber que nosso gato sente dor? Já respondeu, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas o que eu gosto muito de orientar é assim: se o seu animal, se o seu gatinho não está subindo nos lugares, é um forte indício, tá? Porque a gente vê mesmo animais com artrite, mesmo animais com fraturas,
subindo nos lugares. Tá? Então, se ele não está subindo em nada, tem coisa errada. Se ele está urinando ou defecando pela casa, pode ter coisa errada. Ele pode ter associado a caixa dele de areia a algum desconforto quando ele foi usá-la. Tá? Então, micção inapropriada, defecar pela casa, são fortes indícios. Principalmente porque o gato é muito asseado, né? Se ele não gosta de ser tocado, se tem algum lugar do corpo que não gosta de toque, pode ter alguma coisa errada, tá? Eu não tô falando, assim, de você nunca viu aquele gato que você vai tocar na barriga dele, ele te arranha, não tô falando disso, tá? Sim. Eu tô falando de você em casa com a gente. Exatamente. Se o teu gato, que ele confia em você, que você oferta todos os recursos para ele, e vocês têm uma boa relação, é estranho ele não te deixar tocar em algum lugar. Então pode ter alguma coisa errada. E isso vale para cães também, tá? Agora a última. O que é dor crônica e dor aguda e como diferenciar? Então, quando a gente entra nesse mérito de aguda e crônica, nada mais é do que uma classificação temporal, tá? É só uma questão do tempo. Em humanos, a gente usa 3 meses de dores, significa que o indivíduo já está experienciando a dor crônica. Não é uma coisa assim, exata, tá, gente? Então não é assim que, tipo, se você tinha 89 dias de dor e não 90, você não tem dor crônica. Não, tá? Então não é assim tão perfeitinho. Tão certinho. Não é exato, né? É muito mais uma resposta fisiológica, porque a dor crônica é uma dor mal adaptativa. É a dor aguda que não se curou ou não foi bem tratada e vira dor crônica. Tá? Tem uma alteração. Uma gastrite, por exemplo, seria crônica ou aguda quando você está com ela aflorada, seria assim? Mais ou menos. Mas é mais uma questão temporal mesmo, de quanto tempo, com frequência e tal. Em pets, a gente já tem trabalhado mais com 3 semanas a 4 semanas. Tá? Então, se o indivíduo está experienciando dor a esse tempo, a partir de mais ou menos 4 semanas, nós já começamos a falar em dor crônica. Tá? Mas, hoje, a gente tem outras formas de classificação da dor. E o que a gente trabalha são com 3 tipos de dores diferentes. Então, a gente tem a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Tá? E essas são as classificações de acordo com os mecanismos de dor do organismo. Tá? E aí, é isso que a gente vai usar de embasamento para o tratamento. E aí a gente tem diferentes tipos de classificação da dor neuropática, tá? Então a gente tem a dor neuropática. Desculpa interromper, seria o exemplo, assim, uma dor neuropática tem a ver com, assim, eu não entendo, aí chega no consultório, ele tá com dor neuropática, ele tá com dor dos nervos, de repente A dor neuropática inclui os nervos, tá? Então a gente tem a dor neuropática periférica, que é de uma alteração periférica. Então, por exemplo, se eu tenho o nervo ulnar que está afetado, é uma dor periférica neuropática. E vai ser um tratamento X. Se a gente tem uma dor na coluna, é uma dor neuropática central. Então, vai ser o tratamento Y. Se a gente tem uma dor nociplástica inflamatória, vai ser diferente do tratamento de uma dor nociplástica não inflamatória, ou uma dor nociplástica mecânica. Tá? E aí a gente tem diferentes tipos de dores dentro dessas 3 classificações que tem diferentes tratamentos. E às vezes a gente tem essa dificuldade desse diagnóstico, tá? Mas não nos impede de, às vezes, fazer testes de analgesia. Então, de acordo com a nossa suspeita, a gente faz as prescrições e recebe um feedback dos tutores se aquilo está sendo efetivo ou não, para ou sugerir outros tratamentos
ou sugerir até a solicitação de exames. E tem casos onde a gente não vai conseguir fazer o exame, né? Às vezes a gente atende um paciente e para fechar um diagnóstico eu precisaria, por exemplo, de uma ressonância. Mas não é todo mundo que consegue fazer uma ressonância, porque é um valor caro, precisa de sedação, nem é todo mundo que quer sedar o animal. Exatamente. Então, assim, a gente nem sempre vai conseguir fechar um diagnóstico, mas isso não nos impede de, às vezes, direcionar o tratamento. Tudo bem. Vocês querem fazer mais alguma pergunta para fechar? Não. Ela vai dizer para mim, Georgia, você está fazendo consulta comigo, minha filha. Você quer saber de A, B, X, C? Não dá, são 4 casos para perguntar. Esse é um tema complexo, né? A gente precisa de um curso só para isso. Mas sabe que eu quando comecei a fazer esse trabalho, eu não queria fazer esse trabalho, tá? Mas, menina, eu estou me apaixonando, eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Vou ter que fazer, amor, eu com você, eu vou ter sushi, céu. Eu sou suspeito, porque eu acho que é uma área apaixonante. Eu tô ficando apaixonada também. Para os nossos pacientes que não falam, e a gratidão que eles têm depois, assim. Não, e eu vou ser sincera, eu sofro muito com sushi, assim, porque eles são, hoje em dia, né, antigamente nem tanto, mas hoje em dia eles são filhos, né, da gente. Então, assim, eu trato como um filho meu. Então, assim, eu sofro quando eles sofrem. E eles têm, agora não que eu estou controlando, graças a Deus eu consigo controlar. Mas quando eu não sabia o que era, aquilo me dava uma angústia, porque era muito veterinário, por isso que eu falo que ele é uma guti. Eu brinco, porque eu gastei muito com sushi. E aí eu não via efeito. Era igual o caso. Só que como eu falei, não julgo ninguém, mas eu não ia eutanasiar sushi porque ele estava com dor. Eu ia ficar com ele até ficar velhinho e ir embora. Só que, assim, para mim, vê-lo feliz, né, sem dor, quietinho, dormindo, relaxado, é uma bênção. Quando ele come, ai, meu Deus, ele comeu, entendeu? Porque é uma bênção para mim, eu fico feliz e fico triste, aí eu fico testando um montão de coisa, mas pro tutor é difícil mesmo, pro tutor e pro animal, com certeza, né? E é uma montanha russa, né, de emoções. Sim. E às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo, às vezes mesmo você sendo um bom profissional, clínico da dor, especialista, tudo mais, então, pela dificuldade, às vezes, de diagnóstico, né, ou de fazer o exame, ou de fechar uma coisa, às vezes a gente pode ter dificuldade para ajustar o tratamento, mas uma vez ajustado e só fazendo a manutenção, a gente consegue uma boa resposta. É aquilo, a dor crônica, ela hoje em dia, ela não é mais um sintoma de uma doença, ela é a doença. Pois é, esse é o problema. Então, assim, eu falo que o sushi, eu levei ele no imunologista, foi a última vez que falei, agora vai ter a tampa, vamos fechar essa tampa. E aí ele descobriu isso, realmente, porque ele tinha muita diarreia, ele ficava internado. Toda vez que ele tinha uma diarreia crônica, ele ficava internado, ele já não estava mais aguentando, né? Diarreia, internação. E aí eu levei no imunologista. Imagina, o cachorro todo, desculpa a palavra, todo sujo, e eu lavando aquela busanfa, aquela coisa toda. E aí descobri que ele tem esse problema de carotenoide, que ele não pode comer. É carotenoide, né, que fala mamão, tudo que tenha vermelho, amarelo, vermelho, laranja. E parabeno, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Comida eu até imagino, mas parabeno, eu tomei um susto, falei, parabeno, tudo, a maioria das coisas tem parabeno, shampoo tem parabeno, né? Aí agora, realmente, eu fazendo esse tratamento, eu tirei tudo da alimentação, cortei as coisas que tem parabeno. Ele está realmente, assim, evoluindo. Ele tem dor ainda, mas, assim, não está mais com diarreia, já está comendo melhor, não tem aqueles gatos todos que a gente escutava na barriga, entendeu? Então, assim, é difícil. Eu vou dizer, o tutor tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte. Tem que ser forte e tem que ser persistente, né? Para continuar procurando uma resposta, né? Porque às vezes é isso, assim, são coisas que a gente nem imagina, né? E às vezes a gente descobre no nosso. Pois então, é uma... Como eu ia falando, né? Então, hoje ela é uma doença em si. E a dor crônica, ela não tem cura, porque ela é uma adaptação do sistema nervoso já. E uma vez feita essa mudança, a gente não consegue reverter. O que a gente consegue é tentar controlar e impedir o avanço dessas mudanças do sistema nervoso central.
né? O que a gente consegue é reduzir a frequência entre as crises e quando essas crises vêm, que elas sejam menos intensas. Mas às vezes a pessoa fica, eu já estou fazendo o tratamento de dor crônica, mas ontem ele sentiu dor. Isso vai acontecer. Né? E aí, às vezes, mais importante até do que o tratamento é a educação e conscientização do tutor com relação a isso. É ele entender que mesmo tratando, ele vai ter dias de crise, ele vai ter dias ruins, e que a gente vai precisar respeitar o tempo dele. Naquele dia que ele teve crise, ele não vai querer passear. E tudo bem. Tudo bem, exatamente, tudo bem. E deixa eu te perguntar uma última coisa. E isso diminui o tempo de vida do cachorro, dores, ou isso não tem nada a ver? Isso depende do tratamento que a gente está fazendo? Vai depender do que desencadeou, né, esse quadro, tá? E vai depender tanto da resposta do indivíduo ao tratamento, como das questões financeiras do tutor. Sim. Né? Porque não é um tratamento barato mesmo, não. Não é barato ter um pet com dor crônica. Não é. E às vezes a pessoa não consegue fazer aquilo por muito tempo. Né? Então, como eu falei, a fisioterapia é ótima, mas não é todo mundo que consegue fazer 1 ano de fisioterapia. Né? Não é todo mundo que. Então, o que a maioria das pessoas fazem é fecha um pacote de sessões, e aí estabilizou aquele quadro. E aí sai da físio, vai mantendo com as atividades que o tutor aprendeu para fazer em casa, né? Tudo de casa que a gente passa é para a pessoa aprender e depois continuar quando não estiver mais com a gente. Né? Então ela vai continuar uma manutenção em casa, mas pode ser que ele venha a ter uma crise daqui a pouco, que ela precise voltar para fisioterapia de novo por outro período. Né? É uma coisa que me preocupa, porque ele só tem 4 anos, entendeu? Então, assim, eu fico pensando, será que a vida dele vai ser tão curta? Eu não gosto nem de pensar, por causa dessas dores, tanto remédio, tanta coisa, entendeu? Ele só tem 4 aninhos, cara, é difícil. Mas igual a gente, né? Tem pessoas que só começam a ter dores crônicas depois dos 50 anos. Tem pessoas que não. Eu tenho uma estagiária que tem 22 anos e tem dor crônica. Meu Deus, coitada. E é isso, assim. E não acho que a vida dela, talvez a vida dela seja mais curta no sentido de mais estressante, né? E aqui isso eventualmente faz com que a gente envelheça mais rápido e tal. Mas eles não têm essa vida tão prolongada assim como nós, para a gente ter já essa correlação de indivíduos que têm dor crônica, às vezes desde tenra idade, que isso afeta ou não a expectativa de vida deles. Bem, eu acho que se afeta a qualidade de vida, consequentemente vai afetar a expectativa, né? Mas se a gente consegue controlar por um bom período, isso vai trazer melhoras na qualidade de vida e aí vai afetar menos a expectativa. Tá? Mas isso são vozes da minha cabeça, isso a gente não tem trabalho a respeito, tá, gente? Não, mas mas é bom ouvir a doutora, é bom ouvir você. E esse projeto, quem está aqui fazendo a chamada, são metade das participantes do projeto. Mas esse projeto extensionista com esse tema foi exatamente para mostrar aos tutores e dar essas informações, né, que muitos acabam não sabendo. E até aqueles que nunca tiveram um animal, né, pode estar, através do projeto, se informando, né, tudo sobre as questões de dores e tudo mais. A gente, para fechar, já fechou, então seria basicamente isso, tá? Muito obrigada, tá, doutora Madalena, obrigada, grande pessoa. Foi muito boa a entrevista. Pra você, não fica chateada comigo, não levei mais dele, hein? Imagina, infelizmente é mais comum do que eu gostaria, mas eu entendo a dificuldade
que as pessoas Não, têm. Só para encerrar, para não atrapalhar seu tempo também, que eu sei que você tem seu tempo. Não, e só para encerrar, naquele dia que eu saí do seu consultório, eu peguei um temporal e ainda fiquei presa com ele na água do cachorro. Mentira! Sério? Foi horrível. Eu fiquei horas. Eu cheguei em casa, eu saí do seu consultório às mais 6, cheguei em casa 10, 11, tudo engarrafado, tudo fechado, agora tá uma coisa horrorosa. O Então foi túnel traumático. foi traumático, totalmente traumático. Eu Gente, parabéns. ó, eu fui no carro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cachorro? Vou nadar com esse cachorro. Água Nossa, suja, eu e ele leptospirose. que loucura! Horrível, Gente, parabenizo vocês pelo projeto. Eu amei saber do projeto. Fico muito feliz que vocês tenham essa. Ai, como é que fala? Fugiu a palavra. Essa ideia, né, de conscientização, iniciativa, obrigada. Essa iniciativa de educação e conscientização dos tutores. Isso é fundamental. Sem educação dos tutores, a gente não tem um bom tratamento da dor. Então, assim, muito feliz. Minha colega aqui me esperando, olha. Coitada. E fico muito feliz e agradeço muito o convite. Obrigada por pensarem em mim. Eu, como militante da dor, né? Eu fico muito feliz que vocês tenham me chamado. E muito sucesso para vocês no projeto. Obrigada. Obrigada. Então, Obrigada. é isso. Vou fechar a transmissão. Tchau, gente. Beijo. Beijo.